painel 2, nós iremos convidar aqui algumas pessoas e a gente vai trabalhar o assunto de logística, os desafios para conectar o Brasil. Mas eu queria que vocês contassem um pouco da empresa que vocês trabalham. A Maísa também representa uma vertical dentro lá do MID também, para falar, para dar uma contextualizada para todo mundo que está aqui assistindo e também para quem está nos vendo aí pelas redes sociais. Então, começando pela Lalamove, por favor. Bom, eu sou Helena, sou a diretora-geral da Lalamove Brasil. A Lalamove é uma startup que nasceu em Hong Kong em 2013, veio para o Brasil em 2019 e tem como objetivo principal trazer soluções rápidas de entrega. Uma das nossas missões globais é fomentar comunidades através dessas soluções rápidas de entrega. E a gente atua aqui no Brasil basicamente em 8 grandes cidades, expandindo a nossa operação aí para mais 10 cidades nesse próximo ano. Boa. Ana? Oi, gente. Boa tarde. Super obrigada pelo convite. Eu sou a Ana, eu sou fundadora da Flows. A Flows é uma startup, é uma plataforma SaaS para integração e automação dos fluxos da cadeia de suprimentos, operações de logística e comércio exterior, para trazer planejamento, previsibilidade e gestão que resultam em competitividade, né, para essas operações logísticas que a gente está discutindo tanto aqui. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Maísa, eu sou a Head Legal and Compliance da Log. A Log, para quem não conhece, é uma startup com a missão de reinventar a logística no Brasil, como se assim fosse fácil, né? A gente está aqui para discutir isso. E estou aqui representando a empresa e também a discussão dentro do MID, do Comitê de Logística. Boa tarde, pessoal. Eu estou me sentindo um velho dinossauro aqui. Eu sou o Marcos, eu sou o diretor executivo da Aliança Navegação e Logística. A Aliança é o maior player no mercado de cabotagem no Brasil, basicamente transporte multimodal. Eu também sou diretor da Maersk. A Maersk é a segunda maior empresa de navegação do mundo. Mas a empresa está acho que o porquê que a gente está aqui inserido, a gente está numa grande transformação de sair de ser apenas dono de navio, dono de porto, dono de caminhão e dono de armazéns e dono de avião, que é tudo isso que a gente tem. Para ser uma empresa realmente integrada, um integrador de logística, a gente tem uma parceria com a Flows, a gente está começando, e com algumas outras startups, que a nossa ideia realmente é democratizar o acesso à logística multimodal de qualidade, uma logística bem feita. Mas a gente pode entrar mais nisso no caminho. Mas, basicamente, a gente está numa jornada grande de transformação, de ser uma empresa analógica muito antiga, a gente tem mais de 100 anos de existência. A Hamburg Süd, que é a empresa que foi comprada pela Maersk, nossa autorização para operar no Brasil foi assinada por Dom Pedro II, para vocês terem uma ideia de quão velho a gente é, ou de quão antigo a gente é. Mas a gente está nessa jornada junto com todos vocês para melhorar a vida das pessoas ao redor do mundo, trazendo conectividade. Bom, como vocês podem ver, a gente tem diferentes perfis, tem 2 grandes empresas, uma internacional, uma brasileira, para entregas rápidas de pequeno pacote, mas já utilizando diversos modais. E vocês, eu acho que vocês dois, Ana e Marcos, vocês representam aquele transporte da carga mais pesada, do cross-border, enfim, de um segmento que talvez a Lalamove e a Log vão chegar lá, podem abraçar, mas não abraçaram ainda. E também de diferentes portes, né? Você tem a Flows, que está crescendo muito, um unicórnio brasileiro, a Maersk, que vem já de uma outra geração, está passando por esse processo de agregar serviços digitais, ao invés de só fazer o que já vinha feito antes. Então, vocês vão dar contornos diferentes para aquilo que é o propósito dessa conversa. E aí, para começar, abordando os principais desafios de logística hoje, eu queria trazer um viés que foge do convencional. O convencional precisamos de mais portos, precisamos de mais rodovias, precisamos pavimentar melhor as ruas, precisamos, enfim, sempre mais daquela infraestrutura que todo mundo sabe que realmente precisamos mais e melhor, embora tenhamos já avançado bastante nos últimos tempos.
E para fugir desse convencional, a gente tem essa vertical do digital que traz esse elemento dos dados e como otimizar esses serviços e essa logística, né? O que a gente vem percebendo no cenário Brasil é que cada vez mais os prazos estão mais curtos. Então, antes se levava 15, 20 dias, um mês para receber um determinado item. Agora esses prazos estão cada vez menores. E razão disso é a integração, tendo em vista essas novas tecnologias, para saber onde está cada carga, em que momento. Você consegue, inclusive, precificar melhor isso, ao invés de você dar uma precificação uniforme para tudo e para todos. Enfim, são várias razões para isso. Porém, para a gente continuar entregando com um custo cada vez mais baixo e num prazo cada vez menor, eu queria que vocês contassem, aonde que a gente precisa melhorar, seja como iniciativa privada, seja o privado com o público, seja só o público, aonde que a gente vai conseguir dar o próximo passo para ou continuar fazendo o que a gente está fazendo, democratizando o acesso, ou seja, trazendo mais pessoas, ou se a gente tem que dar um passo além disso aí para a gente ou encurtar, diminuir o custo ou diminuir o prazo de entrega. E aí eu vou tentar começar também com a Helena. Por favor, Helena. Obrigada. Eu acho que a gente precisa lembrar que hoje infraestrutura, claro, a gente fala muito da infraestrutura que a gente enxerga, né? Então as estradas, portos, ferrovias, mas a gente precisa falar da infraestrutura invisível, que é o acesso à internet, o acesso a meios de digitalizar outras coisas. Então, você mencionou, né, localização da carga. Isso é super importante, mas isso não é só o que constrói uma logística, um acesso a um produto de forma ágil, de forma eficiente. A localização da carga é um ponto, e às vezes nem é o ponto mais importante de todo o aspecto logístico. A gente está falando também, por exemplo, de reconhecimento facial para garantir a segurança de transporte, de transportadores. A gente fala também de meios de pagamento. Então, como é que essas pessoas pagam pela logística e como elas recebem pela logística? Então, eu acho que a infraestrutura invisível, para mim, é onde hoje reside o maior potencial para a gente realmente destravar algumas barreiras. Mas, óbvio, a gente não vai ter infraestrutura invisível se a gente não tem a infraestrutura básica, né? Então, a acessibilidade a essa infraestrutura, ela passa, sim, pelo governo entender quais são as necessidades básicas por asfaltar grandes comunidades, por permitir, por exemplo, que em grandes comunidades seja possível ter um bom sinal de internet, que entregadores, pessoas consigam entrar com segurança e que a disponibilidade da logística ela seja integral e de amplo acesso. Boa. Ana? Bom, eu acho que a logística é uma coisa super importante a gente entender que a logística é algo estratégico e começa por processos. Eu acho que qualquer coisa começa por... a gente tem que entender os processos, os fluxos e as informações. Eu vou falar um caso que eu acho que ilustra bem os problemas e desafios que a gente tem na logística. Durante a pandemia, eu acho que a logística ficou muito em evidência, né? E teve um dia, uma amiga minha me mandou, falou assim, amiga, você não vai acreditar, eu estou aqui, eu fiz um pedido de 12 pratos. Já chegou o primeiro, passou um tempinho, chegou o segundo, depois chegou o terceiro. Eu estou esperando chegarem os 12, cada hora toca a campainha e é um novo prato. Mas, enfim, o pedido era no mesmo lugar, pelo mesmo sistema. Assim, enfim. E aí eu acho que esse é um grande desafio que a gente precisa olhar muito, é entender os processos, entender o fluxo de informação e ver como que a gente faz para melhorar isso, como que a gente integra todos esses atores da cadeia, como a gente enxerga a logística como fator estratégico mesmo, como fator de competitividade. Então, muito além de infraestrutura propriamente dita,
Vou dar um outro exemplo que eu questionei muito na época, a parte greve dos caminhoneiros, né? Enfim, tem várias questões. Mas alguém falou do tempo de fila, do tempo de ficar esperando um documento, quantas viagens um motorista consegue fazer no dia, quanto que ele ganharia ou não. Aí, na parte do agro, o envio de amostra. Às vezes tem que ficar esperando a aprovação da amostra 6 horas, 12 horas, mais de um dia. E aí? Isso aí é processo. É muito mais do que tecnologia, é muito mais do que simplesmente informação e sistema, é processo. Então, eu acho que eu faço um pouquinho desse apelo da gente entender os processos logísticos antes de tentar colocar qualquer sistema, mas, enfim, antes de falar em sistema, infraestrutura, investimento, a gente entender realmente os processos, e às vezes a gente consegue fazer uma melhoria simples. E é muito como o Neto falou agora no começo. Vamos entender as dores reais e ver como que a gente consegue ter as melhores soluções. Às vezes são insights muito simples que podem ser resolvidos de forma muito rápida. Legal, Ana. Acho que puxando esse gancho de vamos aprender, buscar um pouquinho do que a gente já passou em outras circunstâncias. A gente quer implantar o novo agora, mas a logística existe desde que o Brasil é Brasil. E ela vem evoluindo, os estados um mais à frente do outro. Mas eu vou dar também, através de exemplo, quando a gente, há alguns anos atrás, para você não se sentir tão sozinho, que eu também sou da logística tem um tempo, as discussões, por exemplo, de uma entrega para consumidor final, o que tinha que assinar? O canhoto da nota fiscal? Aí chegou o CTRC. Aí vai assinar no CTRC? Há 15 anos, há 10 anos atrás, confirmação por assinatura digital. Quantos anos a gente brigou para uma assinatura digital ser reconhecida? Que mais a gente vai bater a cabeça? Que tal a gente usar a tecnologia moderna, que o Vitor é um dos que mais faz a propaganda da economia colaborativa, que os smartphones colocaram na nossa vida e evoluíram 10 anos em 2. Que tal a gente trazer essa tecnologia também para os nossos postos fiscais, para as integrações, e tem que andar em conjunto. Não adianta a tecnologia na logística andar e nas documentações fiscais, por exemplo, o marketplace é um que emite nota para o outro, que emite nota para o outro e que cai a carga para a transportadora para entregar para o consumidor final. A integração logística completa, a cadeia logística sendo vista como uma coisa única, ou seja, uma prestação de serviço para o consumidor final, isso vai certamente trazer uma celeridade para todo esse processo. E não tem como não falar que a infraestrutura como um todo tem que abarcar desde o momento do marketplace, onde ele coloca à disposição, até a transportadora que traz esse produto para a gente. Vocês falam tanta coisa. Assim, a gente, como opera quase praticamente no mundo inteiro, né? São 130 países que a gente tem operação física e escritório, e no Brasil todo. Vocês terem uma ideia, a gente faz. Tem dia que a gente tem 1.500 caminhões na rua todo dia. Então, em média, são 300 mil caminhões por ano que a gente movimenta. Sempre atrelado a um transporte marítimo, na maior parte das vezes, é um transporte multimodal. O que a gente faz em casa é uma loucura, porque assim, eu brinco que eu não faço logística de carga, eu faço logística de papel. Provavelmente a Aliança deve ser um dos maiores clientes da GoLog, da Azulog, de todos eles, porque pensa o seguinte, isso melhorou muito, tá, recentemente, mas assim, quando eu coleto uma carga no Rio Grande do Sul, para o caminhão sair, não adianta ser o DTE só, ter o CTE. Tem que estar a porcaria do DACT, né, do documento auxiliar. Tem que estar a DANF junto. Então, já estão 2 papéis. Se tem várias páginas, aí tem container que tem 60 notas fiscais. Então, são 60 páginas de documento que... Isso, o romaneio, para ter certeza de que todas as caixas estão dentro do container. Né? Tem tudo isso. Então, o caminhoneiro, o motorista, quando sai de lá, sai com um pacotão. Aí ele vai para o porto. Antes dele chegar no porto, ele tem que digitalizar tudo e mandar para mim, que eu preciso emitir o meu CTE, né? Multimodal. Mas, para entrar no porto, apesar de todas as informações já estarem no sistema do Porto e da Receita Federal e da Secretaria de Fazenda, ele tem que chegar lá com calhamaço. Né? Aí vai para o navio. Para o navio não entrega uma pasta de documento. Aí eu pego aqueles documentos todos, eu junto de cada filial e mando, por exemplo, de Rio Grande do Sul para Manaus. O cara vai chegar uma pasta em Manaus daqui a 15 dias, antes do navio chegar, preciso mandar a pasta para lá para fazer a ponta inversa. Agora, você imagina multiplicado 300 mil vezes ao ano.
É isso que a gente fazia. Então, a gente conseguiu digitalizar muita coisa graças às integrações, CTE, nota fiscal eletrônica, só que isso não matou os DACTs, os DANFs, os documentos auxiliares. Se esse caminhão parar na rua, cadê o seu documento? Tá aí, cara, baixa aí, tá aqui meu hash code, você baixa, mas eu não tenho um tablet. Se não tem papel, pode encostar aí, só sai daqui com papel. E acontece isso diuturnamente. Para entrar nos portos, tem que ter papel. Para sair do porto, tem que ter o papel. E está tudo eletrônico, não faz o menor sentido isso. Então, a gente tem conversado, a gente já conversou com o TCU, a gente já conversou com o Minfra, a gente já conversou com... eu nem sei com quantas secretarias do governo que a gente já falou, para tentar que haja algum convênio entre eles, para que eles troquem informação. Mas eles não trocam informação. O DTE, na minha humilde opinião, é só mais um documento que vai fazer com que outras partes do governo tenham visibilidade para dados que as outras partes não dão. A Secretaria de Fazenda não divulga dado para o Ministério da Infraestrutura. Então, o que o Ministério da Infraestrutura fez? Vai criar o DTE. É mais um documento, não é menos um documento, é só mais um. Então, a gente vive uma burocracia gigantesca, é um inferno. A questão do canhoto tem um segundo ponto. A gente já conseguiu digitalizar o canhoto, né? Com dado de GPS, está tudo bonitinho, com reconhecimento do cartório digital e tal. Só que tem cliente que fala, não, eu quero o canhoto físico. E se você não entregar o canhoto físico, ele não te paga. E aí ele não paga a mercadoria, ele não paga o frete. Então, tem uma prática protelatória, um pouco do que você falou, é processo. Só que eu não vou falar o nome de cliente. Só que tem cliente que tem 120 dias de crédito e 120 dias só começam a contar a partir do momento que ele recebeu a papeleta do canhoto. Se ele não recebeu o canhoto, ele vai dizer que aquele saco de arroz não foi entregue, então ele não vai te pagar o frete. Então é muito complicado. São vários entes que cada um olha para o seu próprio umbigo, mas não consegue olhar para o todo. Uma coisa muito boba, e que eu acho que diz muito, o transporte por cabotagem nada mais é do que uma substituição do transporte rodoviário para longa distância. A gente pega um rodoviário, por exemplo, vamos pegar a Química Amparo, que é um grande cliente nosso. A Química Amparo está lá em Amparo, a gente usa o caminhão de Amparo até Sumaré, de Sumaré a gente bota de trem para Santos, de Santos a gente manda para o resto do Brasil, e do resto do Brasil a gente faz de caminhão, ou usa caminhão e trem para Piauí, por exemplo, pega um trem para Transnordestina, e depois a gente faz a entrega de caminhão. Então, é um multimodal de verdade. Mas as integrações, elas simplesmente não existem. Então, cada documento é um sobreposto em cima do outro, tem a questão dos impostos, que a gente tem que pagar tudo novamente, então é tudo muito complicado. E quando você conversa com o Ministério do Desenvolvimento, que agora é o Ministério da Economia, Fazenda, a gente pergunta, pessoal, cadê o fluxo de mercadoria? Né? O que vocês têm de dado de mercadoria indo para lá para cá? Porque assim, eu quero investir. Eu gostaria de abrir um porto em determinado lugar no Nordeste. O que vocês têm de fluxo de mercadoria? O que o país tem de fluxo de mercadoria? Porque o benefício que a cabotagem faz para o país é gigantesco. Veja bem, a gente não tem dado. Quem tem o dado é a Secretaria são as Secretarias de Fazenda, e eles não têm convênio com a gente, então a gente não tem acesso. Então eu mando o meu povo no supermercado para ficar olhando. Tem a água de coco que é produzida em Sergipe, mas é consumida em São Paulo, mas vem de caminhão. Então o que a gente faz? A gente liga para a água de coco, fala, vamos botar isso na cabotagem? E vem na cabotagem. Esse é um trabalho de formiguinha. Mas se a gente conseguisse unir esses dados, e o governo tem todos os dados, a base que a gente teria para revolucionar e para baratear o custo do Brasil, assim, é uma coisa louca, é absurdo. Mas falta vontade. Assim, eu já peregrinei demais em Brasília, tentando ir atrás desses dados, e nunca tive sucesso. Continuo tentando não desistir. Eu tenho muita gente na nossa empresa que continua fazendo isso. E o nosso sonho é que a gente consiga botar a mão em dados semelhantes, dado agregado, eu não preciso de dado quem é o cliente. Assim, é fluxo de mercadoria básico. E eu quero construir mais navio. Né? Eu quero melhorar a competitividade do Brasil. Quero que o Brasil esteja mais inserido no transporte mundial, que esse é o nosso business. Mas é muito difícil. Então, assim, campos para inovação tem um monte. Tem 4 pessoas diferentes aqui, cada uma com ideias diferentes, e que junta tudo, faz uma coisa enorme. Enfim, já me estendi, mas assim, tem muito campo para a gente crescer. Marcos, eu vou começar de trás para frente, porque a sua fala, acho que ele eleva o tom do realmente o que é um grande problema para o universo da logística, seja do ponto de vista de custo, de prazo, e também de arrecadação para o governo, enfim,
é uma economia aí que a gente, se tivesse essa digitalização, iria ter para o país de uma maneira absurda, né? Porque até a própria digitalização desses documentos facilitaria a fiscalização e quem não está recolhendo passaria a recolher se fosse simplificado. Mas vou me colocar no papel do poder público. Não é, mesmo se você tiver muita vontade, muita, se você não tiver uma conversa muito séria com são 27 governadores, todos os estados, num pacto realmente forte o suficiente, político, com adesão justamente também da população, que isso seja traduzido para a população, não importa quem seja o ministro, quem seja o secretário da pasta preocupada com transformação digital, não vai passar. E o papel de traduzir isso, não só para o governo, mas para a população, é da iniciativa privada. Porque enquanto a gente for falar do manifesto, se a gente for falar do DTE, se a gente falar de todas essas siglas, quem conhece essas siglas? Só nós. Só nós. A gente fica falando para a gente mesmo. Agora, se a gente passar a traduzir isso para a população, falar, meu amigo, sabe o preço aí que você está pagando? Ó, o leite vai sair tantos centavos ou reais mais barato. Ó, vai ter tanto mais ali de serviços públicos porque vai aumentar a arrecadação de não sei quanto. A gente, como setor, não está fazendo essa tradução, porque a gente ainda trabalha na lógica de bater na porta do governo e tentar resolver no café. E eu acho que a gente tem que falar mais abertamente isso, traduzindo isso para a população. Para quê? Para criar a agenda política possível que vá fazer a coisa andar. Porque tem coisa que tem que passar no CONFAS, tem coisa que tem que ter adesão do estado A, B, C, D ou E. Tem coisa que, assim, a gente chegou... Enfim, teve um episódio que eu fui lá para a Secretaria da Fazenda do Ceará. Falei assim, pô, mas não tem como você criar um sistema aí para eu quero pagar. Só que vocês não estão deixando eu pagar. Porque o sistema caiu, o sistema trava, o sistema fica parado. Falei assim, não, mas se você precisar do sistema, eu dou. Não fui eu que falei, né? Fui acompanhado. Não, você quer o sistema? A gente dá. Como assim você dá? É um processo de licitação. Se você for fazer uma doação, é um negócio que é um parto. Então, assim, a gente vai ter que criar essa agenda. E é uma agenda política. Eu acho que a fala de vocês representa muito bem isso, porque a Helena trouxe um termo que eu acho que eu vou usar muito cada vez mais, que é essa infraestrutura invisível. E a gente precisa trabalhar a infraestrutura invisível cada vez mais, que é isso que eu acho que está pegando mais para a gente. Porque no prazo aqui de entrega no país continental como esse, se está demorando rodovia, estou botando toda a carga no avião. E, diga-se de passagem, as companhias aéreas, se não fosse a quantidade e o volume de entregas que a gente está fazendo por avião, eles estavam chorando mais ainda. Mais ainda. E não é por causa da pandemia, não é por causa da bagagem, nada disso. E é um faturamento significativo ali para as companhias aéreas. A gente tem o modal aéreo. De hidrovias onde a gente precisa utilizar mesmo, a gente tem balsa, dá para melhorar? Dá, obviamente. A gente tem exemplos de portos que já estão se digitalizando? Tem, Suape, por exemplo. É um negócio assim, não sei se, comparando com outros países, é o melhor do mundo, mas é muito avançado. Eles avançaram demais ali. Então, a gente tem bons exemplos, mas essa questão da infraestrutura invisível somada a exatamente as empresas começarem a criar melhores processos para isso, seja para fazer uma coisa que eu acho que é a básica, né? Que nem um colaborador de alguma empresa aqui que tira um print, uma foto
do que pagou no almoço para ser recompensado, pô, o mínimo dos mínimos que a gente poderia fazer para uma cadeia, já que a gente integra milhares de transportadores para fazer essas entregas, de no mínimo dos mínimos ter algum controle digital fácil para o cara, né? Pô, tira uma foto, sobe aí, eu quero ter controle disso aí. Hoje você já tem tecnologia que, mesmo por foto, você consegue identificar os campos ali de preenchimento, porque pelo menos você tem tá armazenado em algum lugar aquele documento. Isso passa por uma revisão de processo, trabalhando com as regras do jogo que a gente tem hoje. Se é papel e é isso. E a Maísa trouxe todo um contexto aí histórico que eu acho que é muito importante a gente repisar aqui. Vários documentos, enfim, eletrônicos, né? DTE, o CTE, bababá, eles vieram para agregar um documento a mais e não substituir, que como o Marcos selou isso aí também. Então, ao invés de 16, agora a gente tem 17. E não dá. Então, se é para ter acesso à informação sobre quantidade de cargas e tudo mais, é preferível criar alguma regra de data sharing lá, de acordo com a LGPD, do que criar um outro documento, né? Um que se soma para fazer esse tipo de avanço. E diga-se de passagem, né? O DTE ele vai reunir os documentos federais, né? E aí, Maísa, já que você já vi que você já balançou na cadeira aqui, fala aí, comenta aí. Tô na linha? Não, você está super na linha. E também, só para complementar, sem dúvida nenhuma, a gente tem que lembrar, ainda mais startups, empresas novas, e mesmo uma multinacional, você sabe que, dentro da sua realidade, mexer um documento dentro da sua empresa, você também tem que mexer uma máquina gigantesca. A gente tem que lembrar que a gente lida com um órgão público que ele tem que ser lento para exatamente prezar pelo bem maior, que é o nosso ente federativo. Falei de advogada agora, mas a gente tem que lembrar que nós, apesar de sermos super ágeis, a gente quer inovar, a gente quer o digital, a gente tem que entender que estamos lidando com uma máquina pública, que ela não se movimenta na mesma velocidade que a gente. O que significa isso? Hoje em dia, a gente não tem que bater de frente. Hoje em dia, a gente tem que sentar ao lado e tentar ajudar. O que é o ajudar? É o que o Vitor falou. Adianta tomar um cafezinho? Não. Adianta trazer projeto. E também brigar dentro do privado para fazer com que o que é o documento público que foi criado seja aplicado de forma correta. Essa dor do canhoto que você trouxe, sem dúvida nenhuma, advogada, eu aqui sentada, já me coço na cadeira querendo processar seu cliente, entendeu? Para fazer, tem que fazer o documento correto, que foi por um grupo gigantesco de pessoas pensado e implantado, ele tem que ser efetivo. Maior medo, concordo contigo, o DTE virar mais um documento. A gente estava até comentando bastante isso antes, né? Porque é isso, todo mundo senta, a gente viu a DACT nascendo, vai ser mais um documento ou não. Mas eu acho que o grupo como o da Logitech, ou grupos de logísticas modernos como o nosso tem que se colocar à frente para fazer com que esse documento não seja mais um. E não seja mais um aqui. A gente tem que fazer com que o entendimento dele, para quem o aplica, desde o seu início, mostre seu valor e mostre que as cabeças pensantes que o criaram não o criaram para ser mais um documento. Isso tem que ser a aplicação da logística na prática e que, sem dúvida nenhuma, é o desafio. Então, esse evento, eu vejo a relevância dele exatamente para isso. A gente não vai deixar mais dentro de uma sala ou de uma apresentação para quem lutou com aquilo do dia a dia. A gente vai gritar aos quatro ventos. Qual é a nossa intenção com o DTE? Eu digo nossa porque eu já me coloquei no projeto. Qual é a intenção do DTE sobre o projeto e como ele tem que ser divulgado? Sobre o que a gente tem que falar do DTE? Exatamente para não acontecer o que aconteceu no CTE. Mais uma vez, trazendo o histórico, eu sou da época do CTRC impresso e destacado.
Eu já bati muita menina, o que fazia aquilo no nosso dedo, né? E quando trouxeram o CTE, eu lembro que era genial, porque a gente falou, gente, eu não vou ter mais que ter 20 impressoras, porque parecia uma empresa de impressora antes, uma transportadora. E, na prática, as discussões não aconteceram, as divulgações não aconteceram, o posto fiscal não sabia nem que documento era aquele, ele estava esperando lá o digitado. Então, agora o que a gente tem é isso. Talvez o digital, o tecnológico inicial do projeto não seja nenhuma integração, mas seja usar realmente os meios digitais para a gente divulgar de forma correta o DTE. Só dar uma palavrinha também. Raul, do Ministério da Infraestrutura. Mas para dizer que, de fato, o que precisa é esse pacto. Eu falei para a Ana, eu sou aqui um colega da Ana, penso muito sobre a questão da logística, eu imaginei que eu ia chegar aqui e ia ver um auditório lotado, faltando espaço para alguém sentar. Por quê? Porque eu sinto que a coisa é muito nichada. Então, assim, quem se interessa no assunto está aqui, mas deveria ser muito mais abrangente. Nós, do governo, a gente tenta oferecer soluções, mas que são plurais. Então, assim, quando o diretor da Maersk fala que para entrar no porto tem uma certa dificuldade, a gente tem que lembrar que lá tem hoje um privado, porque nós do governo, lá em 1993, abrimos o Porto de Santos para iniciativa privada. Mas a entrada do porto público não é na entrada do gate do Santos Brasil, por exemplo, ou não é na entrada do Tecon Swap, é na entrada ali da área primária. Ali é que o bicho pega. Já foi muito pior. Né? Hoje em dia, a gente já trabalhou muito porque o agronegócio, né, colhia a sua safra e botava dentro do caminhão e mandava para o Porto de Santos. E gerava fila nos portos durante 3 meses. O porto não pode ser maior durante 3 meses e menor nos outros meses do ano. Então, o que nós tivemos que fazer? Nos parceirizarmos com o Serpro para criar o agendamento dos caminhões. Aí tem o Porto Sem Papel. Então, assim, o que eu sinto, senhores, é o seguinte: precisa, de fato, um pacto. Hoje em dia, eu quero dizer, eu sou mais old school, né, do Ministério. Aqui tem uma figura do Fernando, que é uma pessoa que a gente admira muito, é uma dessas novas lideranças. Eu acho que vocês têm que aproveitar o mindset das novas lideranças do governo. Eles estão muito mais abertos ao diálogo, eles estão muito mais abertos a dialogar com o setor, estão muito mais dispostos a ter agenda disponível para esse debate. Antigamente, a figura dos gestores públicos era muito diferente. Eu acho que a gente agora está muito mais conectado, e essa conexão tem que haver participação da sociedade. Não adianta todo mundo ficar de braços cruzados e dizer, não fiz tal coisa. Tá, mas que contribuição você deu para isso? O que o governo tem? O governo faz política pública e tem iniciativas que têm que ser pensadas em conjunto. O que a gente tem hoje, por exemplo? Muito recurso destinado para P&D. Muito. O mercado tem capacidade de capturar esses recursos? Não está tendo. Não chega projeto com capacidade de capturar todos esses recursos. Tem iniciativas interessantes? Tem. Mas a gente tem que trabalhar em conjunto. Então, eu quero dizer que a minha expectativa é que disso daqui, dessa iniciativa, haja a possibilidade de criação de um pacto onde todo mundo se junte em prol desse aperfeiçoamento das coisas, porque a logística não pode estar distante dos nossos processos. Eu acho que tudo tem a ver com intermodalidade, né? A gente fala lá de modos de transporte, mas tudo tem que ser conectado. Então, é um pouco desse meu incômodo. Quer dizer, eu sou uma pessoa que fica aqui levantando bandeira pela intermodalidade, a Ana sabe muito bem. Eu acho que Logitech tem tudo a ver com isso. Eu queria dizer que, fora a serendipidade aqui, as conexões, a fala indignada do Marcos, já valeu o evento, era essa a ideia. Era essa a ideia mesmo. Que a gente... Não, é sério. Não vou fazer uma defesa do DTE, mas a minha, apesar de defendê-lo, não acho que só porque não é o contexto aqui, é para a gente ouvir mesmo. Esse painel é da gente ouvir as dores. Mas eu queria só corroborar com um ponto do Vitor e dar uma informação aqui histórica do DTE. O DTE ele poderia ter nascido como uma janela única com os estados. O Ministério da Infraestrutura ofereceu, faça que a gente vá junto. E não foi possível politicamente. Então, corroborando. Assim, a gente tem que formar realmente uma visão de país que passa pela questão política. Então, só para dar essa informação, para corroborar
com essa visão. E eu queria acrescentar exatamente isso que o Fernando falou, que eu acho que só essa provocação já valeu o evento. Quando o Fernando falou comigo, estou pensando em fazer um evento para ouvir o pessoal, e até o início era pensando um pouquinho em DTE, né? É muito nessa linha. E a gente, no começo, ali pensando no evento, o que a gente queria era, até um nome de um painel assim, o não a gente já tem. Que eu acho que é exatamente isso. Quanto a gente já fica assim, não, com o governo é difícil, não dá, vai ser um documento a mais. Só que, na verdade, eu acho que tem que virar uma agenda propositiva de política pública mesmo. Opa, tem essa abertura, o que a gente vai fazer? E muito na lógica do startup. Tem esse monte de problema? Opa, quanta oportunidade. E que privilégio ter tanta gente aqui que realmente quer isso e quer fazer isso acontecer. Então, vou deixar esse apelo assim, para a gente. Já é o último painel. Acho que... Obrigada, Neto. O último painel vai ser esse pensamento de futuro, mas eu acho que essas provocações trazem muito fomento para o último painel também. Quero fazer uma defesa até do governo. Não, é verdade. Assim, quando eu fui chamado algumas vezes, na época ainda do comitê o time de, como é que fala, de transição, na época quando o Tarcísio assumiu, era o novo ministro da infraestrutura, exatos 4 anos atrás. A verdade, exatamente 4 anos atrás, eu estava em Brasília, numa reunião no Palácio Planalto, onde o futuro ministério, naquela época, convidou vários entes importantes da iniciativa privada para discutir iniciativas para o próximo governo. E, nesses últimos 4 anos, a gente recebeu lá na Aliança muita gente do Ministério da Infraestrutura, da Economia, como eu falei, do TCU, de várias secretarias de transporte, de portos, querendo conhecer o nosso lado da história, até mesmo para a discussão do próprio DTE, se fazia sentido, se não fazia sentido, pontos de melhoria, pontos que realmente ou que tinham entrado no projeto ou que tinham que sair. A interação com Brasília, nos últimos 4 anos, foi absolutamente fora do normal. Tá? Apesar da minha cara novinha, eu estou no business desde 1998. Então, tem bastante tempo já que eu trabalhando que eu trabalho com logística. 98 nada, 93, quando eu entrei na faculdade. Mas, enfim, foi 93. 98 foi quando eu fui comprado pela Hamburg Süd. Foi 93 que eu comecei. Então, de fato, nesses últimos 4 anos, foi a primeira vez em todo esse tempo que eu vi um governo com vontade de sentar com a iniciativa privada para desenvolver alternativas ao que estava lá em vigor. Acho que a gente, como um grupo, e é legal a gente formar um novo grupo aqui, que a gente consiga ter continuidade dessas iniciativas. As conversas não podem parar, porque a gente pode fazer muito pelo país. Como eu falei, a gente opera no Brasil há 153 anos. Tá? A gente não vai embora daqui, porque o ambiente ficou mais ou menos difícil. A gente vai continuar. Eu quero poder contribuir para fazer o país melhor. Então, entre ou saia governo, a gente não tem nenhum viés político, mas a gente precisa participar em prol da nossa sociedade. Acho que isso foi louvável nos últimos 4 anos e é algo que nós, como grupo privado, a gente deveria fomentar e manter e ser parte disso. Agente de mudança. Posso só trazer uma provocação aqui? Eu acho que a gente está falando aqui de logística, eu venho de um outro mundo, eu venho do mundo financeiro, na verdade, antes de entrar para o mundo logístico. E a gente deixa de se espelhar muito em coisas que são criadas, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no desenvolvimento do Pix, no desenvolvimento do próprio Open Banking, que não foi feito pelo governo, né? Ele foi feito por outros entes, trazendo essa colaboração para o governo. O Open Banking, inclusive, no Brasil, é uma referência mundial. Como isso foi construído por milhares de pessoas de startups. Tenho alguns amigos que participaram dessa construção, e como o governo foi receptivo para isso. Só que eu acho que a gente também se acomoda em olhar um pouco para qual é a nossa dor. Eu não emito CTE, eu não emito DTE, a gente não trabalha nessa parte logística. Mas, com certeza, existe uma inteligência, existe o trazer e construir em conjunto para depois apresentar. Eu acho que esse é um grande problema do setor hoje de logística e infraestrutura como um todo, que é um setor bastante rachado. É um setor que não se conversa, é um setor que, apesar de ser extremamente interdependente, porque, né, estamos falando de multimodais, intermodais,
quaisquer outros modais, é um setor que cada empresa está ali no seu quadrado. E quando a gente consegue trazer uma discussão antes de chegar até o governo em consenso e propor coisas em conjunto, a gente vai conseguir, com certeza, trazer uma colaboração mais efetiva para as nossas dores. É isso, e assim, acho que a gente foi perdendo, não só no Brasil, mas no mundo, essa capacidade de, na hora que a gente está argumentando, não transformar aquilo numa guerra onde vai ter um morto e um ferido, inevitavelmente. Exato. Argumentar e dialogar é encantar o outro. A gente perdeu esse elemento principal de uma boa conversa. E eu acho que, inevitavelmente, assim, é o que o Marcos falou e eu vou reiterar categoricamente, assim, Ministério de Infraestrutura, Secretaria do Governo Digital, conseguiu criar isso nos últimos anos. E aí a gente vai precisar dar um passo além. E aí é por isso que essa agenda que a gente está criando aqui nesse evento, ela tem que produzir alguma coisa. Porque não basta a gente só conversar. A gente vai ter que construir exatamente o que a gente quer e como que a gente vai endereçar isso, não só para o governo, mas, de novo, para todo mundo. Mas eu queria trazer um outro ponto aí, só para a gente não ficar nesse big desafio que é a digitalização. A gente está vendo várias empresas entrando no Brasil desse universo logístico. A gente está vendo também o número de CNPJs, de transportadores, só aumentar. Muitas pessoas, as novas gerações, nem carro próprio quer ter. Ele já recebe tudo em casa. Dos mais variados itens, então a gente não está falando mais de mercados regionalizados. Se para o comércio exterior isso sempre foi, né? Então, assim, você sempre está falando de um país com outro, etc. Tal. Agora, dentro do país, também não faz sentido nenhum. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil vai conseguir transportar o seu item para algum determinado lugar, já que um cliente nos rincões do país foi lá e comprou o seu produto. Eu queria que vocês trouxessem agora um ponto assim, o que o Brasil tem de oportunidade aqui dentro para a gente avançar cada vez mais com logística, porque a gente já está avançando. Prova disso são as empresas que estão entrando, prova disso são os investimentos que estão vindo. Assim, o que a gente tem de oportunidade aqui no Brasil? E aí eu vou tentar dar uma quebrada aqui na lógica dos encaminhamentos aqui. Aí, Ana, vamos começar com você, por favor. Bom, vamos lá. Nossa oportunidade. Perguntar de oportunidade para empreendedor é uma coisa. Porque assim, qualquer problema que a gente vê, a gente transforma em oportunidade normalmente. Na logística tem muito problema, então também tem muita oportunidade. Mas pensando assim, bem focado, deixa eu tentar traduzir aqui. Eu acho que oportunidade. Eu vou voltar um pouquinho até e vou pegar muita fala do Fernando hoje no painel da manhã. Ele falou muito sobre a jornada do cliente. Olhar para o cliente, como que eles estão fazendo para olhar para o cliente. Isso me encantou muito, porque é o que a gente fala o tempo inteiro. E a logística, ela tem tudo a ver com a experiência do cliente, porque uma carga só vai ter valor na hora que ela está na mão do cliente. Então, isso a logística é maravilhosa, sabe? Eu sou suspeita para falar, mas é uma coisa que é super importante. E antes, como você disse, as pessoas iam até os pontos de venda e compravam. Hoje não, esperam em casa e aquilo chega. Então, eu acho que uma grande oportunidade que a gente tem é cada vez mais olhar para o cliente e não necessariamente ser o mais rápido possível. O cliente ele quer aquilo o mais rápido possível ou ele quer poder escolher uma janela de entrega? Quanta coisa que ainda tem de oportunidade também de entrega, por exemplo, em comunidades, que o correio não chega, empresas de transporte às vezes não chegam. E aí são mais e mais oportunidades ainda. Que mais que tem de oportunidade? A questão de compra internacional.
quanta coisa que ontem eu estava vendo um negócio internacional que vai chegar, que dá para chegar dia 18. Depois, o César vai falar no último painel, acho que ele vai trazer bastante case para a gente também disso. Então, acho que é um mar de oportunidade, que isso pensando só nessa logística mais chegando na mão das pessoas, né? E aí eu vou só fazer uma provocação, que tem um oceano mais, não sei se mais azul, mas tão azul também, que é a logística de inbound. Então, a logística que chega até as fábricas, a logística que chega até os CDs também. E tem muita ineficiência ainda, então tem muita oportunidade. Posso passar o resto do dia falando aqui. Passa para a Helena também dar o contorno. Porque assim, esse ponto é muito positivo. Porque, veja, a gente começou o painel aqui com, né? Pô, tá muito ruim, tem muita coisa aqui que tem que fazer. Mas a gente tem assim, muita coisa também para crescer, as empresas se desenvolverem, e a gente tá indo. Assim, Helena, o que você tem para mostrar, já que a Lala Move entrou no Brasil recentemente, né? Vocês são uma empresa gigante lá da China, olhou para o Brasil como uma oportunidade. Traz aí os elementos aqui que vocês estão enxergando. Eu acho que a gente enxerga muitas oportunidades no comportamento do consumidor, e a gente esquece, às vezes, de alguns pontos de como fazer isso conversar também com a própria necessidade das comunidades. Então, como eu falei, né, a missão da Lala Move é empoderar as comunidades. Quando a gente fala, por exemplo, em tornar a logística mais acessível para um pequeno produtor que pode escoar finalmente a sua produção para outros locais, isso é ser, né, e empoderar as comunidades. Mas a gente também está falando, por exemplo, da logística reversa, que hoje, cada vez mais, tem se tornado um ponto de preocupação, tanto pela parte de ESG, quanto pela parte da própria satisfação do consumidor em comprar, saber que pode devolver, pode trocar. Então, a gente fala bastante de logística reversa. Eu acho que a questão do inbound é importante, mas, às vezes, a gente também pensa no inbound só como grandes indústrias, e a gente esquece que uma produtora de doces caseiros vai receber milhares de embalagens para poder também vender os seus doces. Então, pensar na logística como um ciclo que ele começa ali, né, na pequena comunidade que precisa escoar alguma coisa, ele passa por toda essa sociedade impactada que vai fazer uma compra internacional, que às vezes precisa devolver uma compra internacional, ou alguém que não tem um código postal, ou alguém que mora, e hoje em dia isso é cada vez mais comum, mora em edifícios que não têm portaria, que não podem receber coisas. Como a gente faz para entregar essas coisas em boxes, ou em locais onde essa pessoa chegue e consiga coletar os seus itens, ou consiga entregar os seus itens também nesses boxes, e essa coleta seja feita de forma inteligente. Então, a gente está falando realmente de como ligar os pontos. Eu acho que é um grande jogo de liga os pontos, né, a logística. Maísa. Bacana, gente. Eu acho que eu tenho muito prazer em falar que eu trabalho, sem dúvida nenhuma, no meu dia a dia com um dos maiores desafios e pontos de evolução que a gente tem na logística, que é trabalhar com foco no e-commerce. É, sem dúvida nenhuma, a onda que ainda está numa marolinha no Brasil, que é, sem dúvida, grande desafio também por conta da experiência do consumidor. As meninas falaram aqui algo que eu espero que ano que vem, no próximo evento, a gente vá trazer também. O DTE vai estar um sucesso, e a gente vai trazer o outro problema, que é a reversa, que é um problema também que tem que dar mão para o governo para a gente resolver, por conta de documentação fiscal. Não é um problema diretamente de uma transportadora, mas é um problema que afeta a logística de forma direta. Mas, sem dúvida nenhuma, o e-commerce. E eu gosto muito de lembrar que, alguns anos atrás, eu sempre conto essa história porque mostra o prazer de lidar com o que eu lido no dia a dia. Há anos atrás, estava sentada num evento com uma VP de uma grande multinacional de transporte, e ela falando que a meta deles em 2015 era, em 2022, operar com o primeiro carro autônomo para fazer uma entrega. E eu sentada do lado daquela mulher incrível, pensando, gente, a gente não faz nem e-commerce no Brasil ainda, era 2015 isso. Falei, meu Deus do céu, como a gente vai fazer isso? E eles, essa empresa, em 2022, em plena pandemia, operou o primeiro carro autônomo. Falei, gente, a gente tem um mar gigantesco dentro da logística, exatamente dessas oportunidades, que é a melhor experiência, e é a melhor experiência não votado na grande metrópole. A grande metrópole é isso, a gente consegue o que a gente quer na hora que a gente quer.
Mas por que eu tenho que esperar para receber o que o artesão do Nordeste... Eu tenho uma cultura no Brasil gigante. A gente tem que conseguir proporcionar a experiência que eu tenho numa grande metrópole para todo e qualquer município, seja ele de fácil ou difícil acesso. Pode parecer utópico? Pode. Da mesma forma que, em 2015, transportar em um carro autônomo também parecia utópico para mim. Então, eu acho que a gente tem que focar bastante, porque a gente tem um mar grande para remar nesse mundo do e-commerce. E aí, Marcos? Assim, a gente é muito diferente e a gente é muito complementar. Acho que esse é o mais legal disso aqui tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando assim, a gente fala de grandes números. Tá? Só de arroz eu faço quase 2 milhões de toneladas por ano de arroz em container. Assim, são números absurdos. Mas aonde que eu estou vendo a grande oportunidade aqui dentro do Brasil? Primeiro, o nosso motto mundial é Improving the Life of All by Integrating the World. Esse é o nosso grande objetivo para os próximos 5 anos, 2027, como melhorar a vida das pessoas integrando o mundo. Porque como a gente opera em 130 países e tem ativos em basicamente todos eles, como a gente combina esses ativos para melhorar a experiência das pessoas? A gente não está no B2C, no Brasil ainda, a gente está no B2C na Europa, a gente está no B2C na China, a gente está no B2C na Índia, e agora nos Estados Unidos a gente comprou uma grande empresa lá, voltada, um pouco da mistura de vocês, chama Performance Team, é o nome da empresa, mas enfim. Aqui no Brasil, assim, na Aliança, a gente faz negócio com... A gente tem mais ou menos 2.000 clientes ativos, e boa parte desses 2.000 clientes ativos são pequenas e médias empresas tocadas por famílias. São family business, que geralmente o diretor de logística é o sobrinho, é o filho do dono e tal. Então tem uma logística, tanto inbound quanto outbound, que o nosso negócio, a gente não olha inbound e outbound, a gente vê um cara 360. Pega o caso da Serpa, que é um cliente interessante. A Serpa vende cerveja, mas ela compra rótula, compra lúpula, compra garrafa, compra isso tudo. Então quando eu vou visitar um cliente, eu falo, tá bom, o que você compra? Da onde vem? O que você vende? Então a gente integra esse troço todo. Mas assim, quando eu pego uma empresa, sei lá, tem uma papelaria muito forte no Nordeste, que ele compra muita coisa daqui de São Paulo, né? Mas ele compra tudo picadinho. E eu só encho o container, cara. Meu container é 20 toneladas. O que eu posso fazer? Tem uma startup que está vindo com a gente para pegar fracionado, entregar fracionado, né? Mas mais do que isso, o business que eu estou montando com a Ana é o seguinte: esse cara da papelaria, ele é o sobrinho do dono. Ele não é um profissional de logística. Então, eu vou entregar um sistema para ele, junto com a Ana, que o cara vai ver o caminhão, o cara vai ver o avião, o cara vai ver o que está vindo da China, o cara vai ver o que está vindo da Europa. Ele fala, puta, esse vai atrasar. E eu vou dar a luzinha vermelha e ele fala, esse aqui vai atrasar, vou botar no avião para chegar no dia certo. Então, para mim, essa é a grande oportunidade. É aproveitar que a gente está presente em muitos lugares do mundo, e basicamente no Brasil todo, e trazer quem consegue me dar essa capilaridade para entrar no micro, na formiguinha, que eu, paquiderme, que sou, não consigo entrar. Mas eu tenho vocês para me ajudar a entrar nisso aqui. Então, para mim, essa é a grande oportunidade, é o grande passo que eu quero dar como empresa. É isso, esse elemento de ser transversal e integrar é o ponto que a gente tem também em políticas públicas, né? Quando você olha um determinado tema de uma maneira muito hiper especializada, você vai perder um impacto transversal. Então, se você separar o tema de ferrovia, olhar só ferrovia, sem você entender qual é a integração de uma ferrovia com uma rodovia, com o sistema portuário, etc. e tal, você não consegue, de fato, trazer essa transversalidade que o tema tem. Então, por exemplo, a Cláudia, daqui a pouco ela vai falar de educação no trânsito. Agora, inclusive, estouramos o tempo. Essa intersetorialidade do tema de logística, porque se a gente está crescendo pra caramba, a gente também tem que ter uma preocupação enorme com o acidente. Então tem conexão com segurança, tem conexão com educação. E eu acho que essa integração está sendo muito rica aqui nesse painel. Espero que você, Marcos, tenha ótimas oportunidades para investir em startups aqui também. Você já manifestou, outros países eu fui lá, comprei e tal, vai que, né? A Maísa, a Log, assim, começa como uma empresa de tecnologia assim, pura, né? E agora já está com o braço de logística. A Lalamove entrou no Brasil agora, só está crescendo.
fazendo essa perna do last mile, o intermunicipal, enfim, de uma maneira muito eficiente. Então, também quero falar que a gente não sabe nem para onde vai o segmento de logtech. Pode ser que um belo dia a gente consiga agrupar de uma maneira muito eficiente tantos itens que enchem um container ou vários containers. E é essa que é a beleza desse segmento, que é pouco falado no Brasil. A gente quer falar cada vez mais. Mas, olha, estouramos o tempo. Eu quero agradecer todos vocês mesmo. O Antônio, de novo, meu agradecimento. Fernando, meu agradecimento também. E muito obrigado quem assistiu até aqui. Seja você agora em 2022, 2023, 2024, quando você assistir esse vídeo, saiba que aqui a gente já estava falando daquilo que você está vivendo, tá bom? Valeu!